Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre padrões de projeto e hoje nós vamos abordar o padrão Visitor, ou seja, um padrão que basicamente você vai perceber que nós vamos conseguir separar a nossa estrutura de alguns comportamentos e nós vamos deixar com que um determinado comportamento aconteça por meio de um visitante dentro da nossa casa. Olha que interessante esse padrão. Vamos ver como que isso aqui funciona? Então, pessoal, o estudo dos padrões de projeto, ele só é possível uma vez que você tem de forma sólida os conceitos primários de orientação a objetos, principalmente a parte de herança e polimorfismo, ok? Diante disso, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é um padrão? Antes de pensar em padrão de projeto, o que vem na sua cabeça quando você fala assim, ó, alguma coisa segue um padrão? Que padrão é esse? O que é um padrão? Você concorda comigo que é um comportamento em comum? Você concorda que, se a gente pensar no globo terrestre, nós estamos aqui no Brasil. No Brasil, nós estamos perto da linha do Equador de uma região quente, concorda comigo? Então eu te pergunto, para quem mora no Brasil, é comum ter neve? Não, não é. Isso não é um comportamento padrão do Brasil. Aqui o comportamento é outro. São temperaturas mais elevadas, mais distantes do 0 grau ou coisa do tipo. Concorda comigo? A não ser lá no extremo sul que vai ter, mesmo assim, não sei se vai ter aquela neve como a gente vê nos filmes americanos ou coisa do tipo. Concorda? Então, nós podemos pensar que, dependendo da posição que você está, você tem um padrão de comportamento do clima. É assim. Outro exemplo, eu tenho em casa filhos pequenos, né? E muitos, por sinal. Então, o que acontece? É comum de alguém que tem um filho pequeno em casa, por exemplo, nos meus vídeos você escutar um choro de criança um momento ou outro. Porque se eu não tivesse filho, seria incomum, não seria padrão aparecer aí para você um chorinho de criança no fundo. Mas agora, o fato de eu ter criança pequena em casa implica para mim o que é um certo padrão. Um padrão de que eu vou lidar com choro, eu vou lidar com birra, eu vou lidar com uma série de coisas relacionadas ao fato de ter uma criança pequena dentro de casa. Concorda comigo? Por exemplo, eu também tenho um cachorro aqui. Então, pode ser, é comum, é padrão que aconteça o quê? No meio de um vídeo ou outro, você escute um latido aí. Concorda comigo? E aí, você chega então para entender o primeiro passo, o que é um padrão. Um padrão é um comportamento comum de uma certa pessoa, coisa, ou no nosso caso, de um sistema. E aí, vamos levar agora essa ideia de padrão para dentro do sistema computacional. O que vem a ser, então, um padrão de projeto? Por exemplo, nós já vimos o padrão Factory, nós já vimos o padrão inversão de dependência. O que significa isso? Significa que, na hora de programar, nós seguimos um certo padrão que foi estabelecido ou que foi observado por alguém. Então, vamos pegar como exemplo o padrão Factory. Quando você está utilizando o padrão Factory, o que vem na sua cabeça? Primeiro, só de você traduzir, você já consegue imaginar o que esse padrão faz. É o padrão fábrica. Então, automaticamente, eu estou usando o padrão Factory, vai implicar para mim que eu não posso sair usando new em qualquer lugar para instanciar as minhas classes. Vou ter que pedir à fábrica para criar um determinado objeto para mim. Então, pensa comigo, ó. Se eu estou usando o padrão Factory e a minha fábrica é uma fábrica que faz qualquer objeto de couro, por exemplo, chinelo, currião, bolsa. Então, todos esses três objetos que eu falei, currião, bolsa e chinelo, eles são feitos de couro. Significa então que somente a fábrica pode fazer um new chinelo, um new currião e um new bolsa. Entenderam? Então pensa só, olha que interessante.
quando você lida e cria um padrão, naturalmente isso vai trazer para o seu sistema uma manutenção mais fácil. Por quê? Porque na hora que der problema e você for procurar o problema, aí você fala, opa, peraí, esse sistema aqui está usando um determinado padrão de projeto? Tá. Ah, beleza. Então, se ele está usando o padrão Factory, pensa comigo, um comportamento comum desse padrão é ou todo mundo começa a sair errado, ou seja, todos os chinelos saem com um errinho, ou nenhum deles sai com um errinho, concorda? Vocês já viram quando você tem uma fábrica e a fábrica fala assim, ó, o lote desse tal objeto está com problema. Ou seja, não tem como um objeto, um chinelo sair errado e o outro não, o outro sai errado, o outro não. Não, ou sai um lote inteiro errado ou ninguém sai errado. Isso é um padrão causado pela fábrica. Entenderam, pessoal? Então, olha só, não adianta eu procurar pinguim aqui no Brasil, aqui é quente. Mas agora, se eu for lá no extremo norte ou no extremo sul, é bem possível que eu encontre pinguim lá, porque eles gostam de regiões mais frias, é um padrão. Então, por que nós estamos estudando padrões de projeto? Porque vai facilitar a sua vida na hora de construir e vai facilitar ainda mais na hora de dar manutenção. Entenderam? Dito isso, nós podemos mergulhar no padrão de projeto da aula de hoje, que é o padrão Visitor. Esse padrão, pessoal, é muito interessante, principalmente quando você quer separar a lógica de um objeto da sua estrutura. Ou seja, você quer separar comportamento de estrutura. Então, o padrão Visitor, pessoal, é um padrão muito interessante, porque se você parar para pensar, daqui a pouco, quando eu te mostrar ele na prática, você vai entender a sacada de quem criou esse padrão. Então, a ideia por trás do padrão Visitor é que eu sou uma determinada entidade e aí eu convido visitantes para vir entrar dentro de mim e fazer alguma atividade, algum serviço para mim. Então, olha só, o simples fato de eu ter a minha casa e eu muitas vezes contratar uma diarista ou uma faxineira para vir e prestar um serviço aqui para mim é um padrão Visitor. Por quê? Porque eu estou deixando na mão da faxineira a chave da minha casa para ela entrar dentro de mim, que sou objeto, né, da minha casa aqui, e fazer toda a limpeza dela para mim. Isso é um exemplo clássico de padrão Visitor. Entenderam? Então, com isso, você já vê o seguinte, essa primeira definição aqui, ó, o padrão Visitor é um padrão de design de software que permite separar o comportamento da sua estrutura. Então, olha só, se não é exatamente esse caso da faxineira, a estrutura é a minha casa, mas vamos colocar assim, né? Eu não sei limpar a minha casa. Então, eu delego essa função para uma outra classe chamada faxineira, ela vem e faz a limpeza, o comportamento aqui dentro para mim. Seria isso. E eu continuo fazendo as minhas atividades normais, por exemplo, criar essa aula, atender um aluno ou qualquer outra coisa do tipo que eu já estou acostumado a fazer, os meus comportamentos tradicionais. Entenderam, pessoal? Esse padrão também é muito útil quando você tem uma estrutura de objeto complexa e deseja executar operações diferentes em cada objeto sem modificar a própria estrutura. Isso aqui está parecendo muito com o Open Closed Principle do Solid, concorda comigo? Isso quer dizer que as minhas classes estão fechadas para alteração, porém elas estão abertas para crescer. Então a ideia aqui é muito parecida com isso. Por quê? Porque de forma bem simples e resumida, nós podemos falar que o padrão Visitor vai permitir que a gente coloque novas operações em uma determinada classe sem que a gente altere a estrutura dela. É a ideia da faxineira. Eu tenho as minhas atividades aqui dentro da minha casa e, além disso, eu preciso do serviço de limpeza e eu não quero, ou não posso, ou não tenho tempo para fazer isso, eu contrato alguém que vem dentro da minha casa e faz esse serviço de limpeza para mim. Poderia ser um serviço de troca de encanamento ou qualquer outra coisa desse tipo. Ou seja, eu, Zé Rui, não começo a ficar preocupado em aprender a como trocar um cano, como fazer a limpeza disso ou daquilo. Eu me concentro naquilo que realmente eu fiz, eu estudei para isso, que é dar aula de computação ou coisa do tipo. Concorda comigo?
Então, resumindo a história, nós podemos falar que, de maneira geral, nós vamos usar o padrão visit quando a gente não quiser poluir as nossas classes com operações que não são relacionadas ao fato em si, à regra do negócio em si. Ou senão, esse padrão vai ser muito indicado quando você está criando uma classe e a estrutura da classe ela não tem tantas alterações. Em contrapartida, os comportamentos são mudados a todo instante. Existem classes, existem regras de negócio em que o comportamento de uma classe, o que vai acontecer com ele? Vai ser mutável, vai sofrer alteração ao longo do processo. E aí, você concorda comigo que isso não é produtivo para nós que estamos criando um sistema. Então a gente pensa o seguinte, opa, posso usar aqui duas coisinhas, inversão de dependência e padrão visitor. E o Open Closed Principle também. Concorda comigo? Porque tudo isso vai me dar maior flexibilidade e fazer com que o meu controle seja invertido. E eu faço exatamente isso, eu delegue, olha, a classe faxineira vai vir aqui e vai limpar minha casa. Ótimo, maravilha. Enquanto isso eu continuo com as minhas atividades que eu estou acostumado com ela, certo? Então, uma forma de visualizar isso também é, eu sou uma determinada classe e eu vou deixar alguns métodos meus por conta de outra classe, colocados em outra classe. Por isso, nós vamos ver logo aqui nos próximos slides que o visitante vai ter que receber como parâmetro a classe em questão. Então, se eu sou uma classe camisa, quer dizer que para o meu visitante limpar essa camisa ou fazer qualquer coisa com ela, eu tenho que entregar a camisa para ele. Ok, pessoal? Então, se você me acompanhou nesse raciocínio até agora, vai ficar muito mais fácil quando eu te mostrar agora o diagrama de classes, que é exatamente isso aqui, ó. Quem são os participantes desse padrão de projeto? Nós temos três principais participantes, que são eles, o visitor em si, que aí nós vamos separar ele em dois, para sempre trabalhar com a ideia de abstração. Então, eu vou ter a interface visitor e o visitor concreto. Então, por isso eu tenho aqui o izinho de interface, né? E visitor, e o concrete visitor, que vai ser de fato quem implementa a interface visitante aí, tá? E o terceiro participante é o elemento em si, a classe que eu estiver trabalhando. Ou seja, a classe que vai receber o visitante dentro da casa dela. É isso. Então vamos ver cada um deles aqui, ó. A definição do visitor, que é exatamente a nossa interface, ou se você quiser ver de uma forma genérica, são essas duas classes, né? Porque essa simplesmente implementa essa, diz o seguinte, que o visitor, ele vai ser responsável por declarar a operação de visita. Isso significa que aqui dentro nós vamos ter como que a visita acontecerá. Pensa na nossa faxineira, ela é responsável por saber como que ela vai limpar a minha casa, se vai ser usando pano, se vai ser usando vassoura, se vai ser usando um aspirador de pó. Eu não me preocupo com isso, eu deixo por conta da classe visitante que vai vir aqui dentro se preocupar com essa parte do negócio, entenderam? Então, por isso, o que tem que ficar claro para você é que aqui nós temos o método visit e você tem que tomar cuidado para lembrar que a visitante, a classe visitante, vai receber a classe elemento para entrar dentro dela. Então é o que eu estou dizendo aqui, ó. O visit será sobrecarregado, onde os seus parâmetros serão cada uma das classes elementos concretos. Por que eu estou colocando elemento concreto aqui, pessoal? Porque aqui também eu posso ter uma abstração. Beleza? Até eu vou te dar um exemplo mais na frente usando abstração também. O próximo participante, que é exatamente esse mesmo, né? É o Concrete Visitor, ou seja, ele é simplesmente a classe que vai implementar essa interface, ok? Então, por aqui você já imagina que nós podemos ter mais de uma implementação, mais de uma classe que implementa, consequentemente a gente pode fazer polimorfismo, inversão de dependência, tudo aquilo que você já aprendeu até aqui, tá joia? E, finalmente, nós temos o terceiro participante, que é a classe elemento. O que nós temos de especial na classe elemento? Nós temos o método accept. Ou seja, para que a faxineira chegue e entre na minha casa, eu tenho que aceitá-la aqui dentro, concorda comigo? Então, basicamente, a classe elemento tem dentro dela o método accept e vai receber como parâmetro quem? O visitante. Simples assim.
Assim, a gente finaliza aqui a teoria do padrão visitor. Você percebeu que ele é simples, não tem nada de complicado aqui. Tem uma classe que aceita um visitante, esse visitante vai fazer um trabalho aqui dentro. É isso. Agora vamos para um exemplo para ilustrar e você entender bem o que está acontecendo aqui. Então vamos lá, qual que vai ser a ideia aqui? Eu tenho a minha classe árvore e eu vou colocar agora o padrão visitor dentro dela. Ou seja, eu não quero implementar o método pré-ordem em ordem que a gente estudou lá. Eu quero deixar com que outra classe faça esse serviço para mim. Então, eu sou a classe árvore e eu não quero, a partir de agora, implementar o método busca pré-ordem, busca em ordem, nenhum desses caras. Eu quero deixar com que outra classe venha e acesse os meus dados e faça esse percorrimento na minha árvore, ok? Então, nós acabamos de ver que se eu sou a classe que vai receber o visitante, eu só tenho que fazer uma coisa, criar o método accept, no qual eu vou receber o visitante, que nesse caso vai fazer a visita pré-ordem para mim, tá joia? Então tá aqui, ó, o método accept na classe árvore, que é o meu elemento. Agora, o próximo passo é criar o meu visitante. Então lembre-se que, se eu sou o visitante, eu vou ter o método visita, visitar. E para que eu consiga visitar a árvore, eu tenho que receber o quê? O objeto árvore, tá aqui. Se eu quero, dentro da árvore, visitar o objeto nó, eu tenho que também ter a chave do nó. Então, por isso que lá na teoria foi nos dito que o visitante recebe como parâmetro quem? Um objeto da classe que ele está visitando. E aí a gente faz uma sobrecarga para o visita nó. Se tivesse uma outra classe aqui, ó, visita casa do Zé Rui, seria visit casa do Zé Rui. Entenderam, pessoal? Então, eu acabei de criar o meu visitor árvore. O que falta eu fazer agora? Falta eu implementar esses métodos, porque isso aqui é uma interface. Então, lá no meu concrete visitor, eu vou implementar cada um desses métodos aqui. Então, aqui eu vou chamar de visitor pré-ordem. Então, eu vou sobrescrever cada um desses métodos ali de cima. O visit passando, recebendo a árvore e o visit recebendo o nó, ok? Então, esse cara é o meu concrete visitor, esse é a minha interface visitor e esse é o meu elemento. Então vamos lá, vamos ver cada um deles aqui como que fica no Java, na programação Java. O meu eVisitor é uma interface, então vai ser public interface e visitor árvore. Tem um errinho aqui, o V é maiúsculo, tá? Só isso, está pronta a minha interface. Agora, como que vai ficar a implementação do meu visitor pré-ordem? Vamos fazer aqui, que agora que é o coração da minha visita pré-ordem, certo? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. A forma de visita da árvore vai ser simplesmente o quê? Eu vou chamar o método visit passando o nó. Porque a árvore, gente, pensa comigo, a árvore não tem nada dentro dela. A árvore basicamente é só um nó. E o nó raiz que chama os filhos à direita e esquerda, esse daqui chama os filhos direita e esquerda dele e vai formando. Nós conversamos isso lá em Aedes 2, em Algoritmos 2. Estão lembrados? Então, a nossa árvore, ela basicamente é uma bolinha só, é só um nó. Então, o que eu vou fazer? Opa, eu cheguei dentro dessa classe aqui, dentro da classe do Zé Rui. E aqui dentro só tem uma bolinha ali que chama nó. Então, eu preciso acessar esse nó para que eu consiga fazer o quê? A visita nele. Então, por isso que nós criamos tanto o visit da árvore quanto o visit do nó. Perceba que o visit da árvore é simplesmente fazer o quê? Árvore get root, ou seja, pega a raiz dele, entrega para o visit, que vai disparar exatamente esse método de baixo, que aí é muito parecido com o que você aprendeu mesmo, olha só. Agora, o método visit, que visita um nó, ele vai lembrar o seguinte, olha, um nó, o que ele tem? Ele tem um conteúdo e tem um filho à direita, que é um nó, e um filho à esquerda, que também é um nó. Então, eu sei fazer isso agora, ó. Se o nó for diferente de nulo, eu vou imprimir o conteúdo desse item, certo? Pensa na árvore binária lá, ó. Então, vai imprimir lá o número que tiver dentro da raiz. Por exemplo, 5.
Vai imprimir. E aí ele vai chamar de forma recursiva para o visitante ir no nozinho da esquerda e depois no nozinho da direita. É o que está aqui, ó. Se a subárvore à esquerda não for nula, chama a visitação para o nó da esquerda. Na hora que você acabar, você verifica se o da direita não é nulo e faz a visitação lá. Então não era exatamente esse o algoritmo pré-ordem? Visita, né? Imprime, desce para a esquerda, desce para a direita. Imprime, desce para a esquerda, desce para a direita. E assim sucessivamente. Então aqui, ó, quem que está responsável por fazer a visitação? Não é a classe visitor pré-ordem? A classe árvore, se você olhar ela, eu vou te mostrar o código Java daqui a pouco ali na frente, você vai ver que não tem nada de pré-ordem lá dentro. Quem vai fazer esse serviço é a classe visitante, que nesse caso é o visitor pré-ordem. Olha que interessante fazer isso. Olha se nós não estamos de acordo com a inversão de dependência. Lembra que a definição lá do Uncle Bob para isso era uma classe superiora que depende de outras classes inferiores a ela, deve depender não de classes concretas, mas de abstrações. E não é isso que está acontecendo aqui, ó. O accept está dependendo de uma interface. Uma interface é uma abstração. Então, o padrão visitor, querendo ou não, sem querer, ele já está de acordo com o dependency inversion do Solid. Olha que legal. As boas práticas, elas umas puxam as outras e assim sucessivamente. O seu projeto só ganha em qualidade quando você coloca boas práticas nele. Tá joia? Então, retomando aqui, ficou claro para você o que o visitor faz? Ele implementa a regra de negócio daquele comportamento que você quer. Então, por isso que lá na definição a gente colocou, ó, implementa cada operação de visita declarada pelo visitante. É isso. E aí, quem vai chamar esse cara? É exatamente o método accept, porque ele recebe esse visitor pré-ordem aqui e vai disparar esse método visit, que é esse aqui que você acabou de ver agora. Então, olha só, o método accept, ele recebe o visitor, o visitante, e simplesmente faz, ó, vê, faz a visitação para mim aí e eu te entrego a árvore que sou eu mesmo. Você tem livre acesso aqui em casa, você pode fazer o que você quiser. E a gente viu então, ó, vamos fazer um rastreio aqui, ó. Linha 27 vai vir para onde? Vai vir aqui, ó, para a linha 5 e vai chegar aqui, vai chamar tree get root. Ele vai chamar quem? A visitação para o nó. Então ele vem aqui para a linha 10 e começa o processo. Se o nó é diferente de nulo, eu imprimo, desço para a esquerda, para a direita. E vai de forma recursiva, fazendo cada um deles aí. Entenderam, pessoal? Muito legal, não é? Então, coloco para você de novo aqui a definição, para você agora que você viu o exemplo, você guardar o que o Element faz. Ele recebe o visitante e entrega tudo que ele tem, que é ele mesmo, né? Por isso que você passa o this aqui, ó, para que o visitante consiga fazer o acesso do que ele quiser do serviço que ele vai fazer. Tá joia? Então, agora, a gente pode ver a nossa função main. Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Eu vou criar, então, uma árvore binária, só de 3 elementos, só para exemplificar. Faço a inserção do 10, do 15 e do 5. Esse método inserir pertence à árvore. E aí, agora eu vou imprimir árvore.accept new visitor pré-ordem. Eu não sei fazer o caminhamento pré-ordem, árvore, mas o visitante sabe. Então, eu coloco dentro de mim, jogo para dentro quem? O visitante que sabe percorrer em ordem, que é esse cara que nós acabamos de fazer aqui atrás, beleza? Automaticamente ele vai fazer a visita correta. Vamos ver isso aqui na prática? Então, eu estou aqui, ó, dentro do meu NetBeans, eu criei o padrão Visitor Tree. Esse código está disponível para você no Git também. E aí, eu tenho aqui as minhas classes, árvore binária e o nó, que nós construímos lá na disciplina de algoritmos 2. Então, perceba que basicamente a minha árvore binária tem simplesmente um nó, que é a minha raiz. E como dentro do padrão visitor ele é o elemento, então eu tenho que obrigatoriamente ter o método accept, que eu te mostrei lá. Ó. Então, o que ele recebe como parâmetro? O visitante, que é um eVisitor,
Eu sempre passo aqui a abstração ao invés da classe concreta e eu chamo o v.visit, passando como parâmetro quem, gente? O this. O this aqui é a minha árvore binária, beleza? Tá, cadê agora o design pattern lá do visitor? Tá aqui, ó. Então a minha interface eVisitor tá aqui, ela simplesmente tem a assinatura do visit para a árvore binária e do visit para o nó, igualzinho eu te mostrei no material. As implementações estão aonde? Dentro do pacote implements, e aí eu tenho aqui eu até criei 2 já, para a gente brincar de polimorfismo também. Então vamos pegar aqui o visitor pré-ordem, ele implementa o visitor, e aí eu simplesmente sobrescrevo o visit da árvore. Então olha só o que ele faz. Visit, passando como parâmetro quem aqui, ó? O nó. Por quê? Porque eu quero chamar o visit do nó, porque é o nó que tem dentro dele. O filho à esquerda e à direita. E aí, nós vamos seguindo isso aí de forma recursiva, beleza? Então, o visit que recebe o nó, ele verifica exatamente isso, ó. Nó, você tem conteúdo? Tem, então imprime na tela para mim. Agora, desce para subir a árvore à esquerda, desce para a direita. Acabou. Aí, o que eu fiz de interessante aqui, ó? Fiz até um polimorfismo também, ó. Porque eu posso fazer agora um visitor em ordem, que vai ser igualzinho, só que agora, na hora de visitar o nó, eu desço para a esquerda primeiro, visito e desço para a direita. E eu poderia fazer quantos filhos eu quisesse aqui, ó. Aqui, ó, eu poderia ter quantas classes filhas aqui eu quisesse. Por isso que é interessante você trabalhar sempre com a interface e com abstrações, tá, gente? Então vamos rodar isso aqui agora, ó. Olha como que ficou aqui, ó, a minha função main. Eu criei a minha árvore, inseri o 4, o 2, o 8 e o 7. E eu vou chamar os 2 métodos de visita, tá? O pré-ordem e o em ordem. Então vamos lá, vou rodar isso aqui. E tá aqui, ó. Pré-ordem 4, 2, 8, 7. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Será que ele fez certo? Na hora da edição eu vou ter que colocar a imagem para você ver aqui, ó. Mas só pelo em ordem eu já sei que está certo. Por quê? Porque o em ordem coloca os dados em ordem, tá? Não sei se você já tinha percebido isso, mas é assim. Então, olha lá, ó. 2, 4, 7 e 8. Então, funcionou perfeitamente. Beleza, pessoal? Então, esse é o método visitor. Ou seja, sempre que eu quiser colocar uma funcionalidade na árvore binária, perceba que ela não tem, vou fechar isso aqui, ó. Ela não tem o método de percorrer a árvore. Isso está onde? Está nessa classe que está aqui, ó. Está em outro pacote. O em ordem está aqui e o pré-ordem está aqui. Então, toda vez que você precisar de colocar uma nova informação, um novo comportamento em uma classe, uma boa saída é usar o padrão visitor. Entendeu agora? Vamos para os comentários finais aqui então, ó. Que é tudo isso que nós conversamos aqui agora. A classe árvore não se preocupa em implementar o percurso, algum visitante faz isso para ela. Ela só tem que pensar naquilo que realmente é importante para ela e, na hora que o visitante chegar, ela tem que passar ela mesma como parâmetro para o visitante. Ou seja, eu tenho que dar livre acesso ao meu visitante para mexer dentro de mim, senão não vale não. E, como eu fiz ali na parte prática, cada vez que você desejar fazer um novo percurso, que vai ser um filho de eVisitor, basta você declarar um novo concrete visitor, que automaticamente a sua árvore fica intacta e ela tem a possibilidade de ter uma nova funcionalidade. Ou seja, aberto para crescer, mas fechado para não ser alterado. Olha que legal. De novo, um princípio entrelaçando com outro que também é bom. Boas práticas de programação puxam boas práticas de programação. Comece a fazer que você vai ver cada vez mais os seus projetos melhorando, beleza? Agora, vamos fazer um exemplo número 2 para a gente sair desse mundo das árvores e vir para um exemplo de loja de veículo, tá joia? Mas eu vou deixar para você colocar ele no código para você testar isso tudo como exercício, tá? Mas vamos discutir ele aqui rapidinho, ó. Então, nós temos, então, no padrão visitor, 3 elementos, que são eles, o concrete visitor, a interface visitor e o elemento. O elemento é o cara que recebe a visita e o visitor é quem faz a visita, ok? Então, vamos supor que nós temos uma classe veículo e a minha classe veículo vai aceitar um visitante
para fazer uma determinada ação. Eu vou te mostrar ali na frente que ele vai calcular o preço do veículo, tá? Então, olha só. Lembra que lá eu te falei que a gente poderia aqui também ter abstração? É o que eu acabei de fazer, ó. Um veículo pode ser um carro, um caminhão ou uma moto. Então, eu declaro um veículo como classe abstrata e aí carro, caminhão e moto são obrigados a implementar o accept, ok? Beleza, agora vamos ver se você entendeu. O accept recebe quem aqui, gente, da moto? Ele recebe o visitante. E se eu sou um visitante e vou lá, por exemplo, limpar essa moto, você concorda comigo que eu tenho que receber a moto como parâmetro. Se eu vou limpar o caminhão, eu vou ter que receber o caminhão como parâmetro e o carro como parâmetro, beleza? Então, eu vou ter que ter um método visit para o carro, um método visit para o caminhão e um método visit para a moto, beleza? Isso aqui está claro, né? Por que a gente tem um por um? Porque eu tenho que entrar na casa da pessoa e ter livre acesso lá, senão não tem graça fazer nada, beleza? E aqui embaixo agora, pessoal, eu vou simplesmente implementar essas assinaturas aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu estou calculando o custo total de carro, moto e caminhão baseado numa regra de negócio, que eu não te expliquei, mas só de ler aqui a gente já entende. Ó. O custo do carro é R$1.000 mais o número de passageiros que ele tem. O custo do caminhão é R$5.000 mais a capacidade de carga que ele tem. E o custo da moto é, se ela tem baú, é R$500, beleza? Então perceba que eu estou querendo fazer aqui o quê? Eu estou pegando o preço do carro, somando com o preço do caminhão e somando com o preço da moto. Beleza? E isso tudo aqui, ó, que é a minha classe visitante, ela não faz parte da minha classe veículo, nem nada aqui dessa hierarquia. Ou seja, uma classe de fora que vai vir e calcular o preço total do carro, da moto e do caminhão. Entenderam esse exemplo? Então, como que fica o accept do carro? Eu simplesmente recebo o veículo visitor, que é o pai de todos aqui em cima, e chamo o método visit dele. O caminhão a mesma coisa e a moto a mesma coisa. Beleza? O polimorfismo aqui vai entrar em ação e fazer a mágica acontecer para você. Então agora, vamos chamar isso tudo na função main. Ó. Então eu crio aqui um veículo carro de 4 passageiros, um veículo caminhão de capacidade de carga 5.000 e crio uma moto aqui que tem um baú. Agora eu crio essa classe aqui, ó, custo veículo visitor, faço um new nele e faço, ó, carro, aceita o visitante para mim aí. Caminhão, aceita o visitante para mim aí. Quando eu fiz aqui, ó, carro, aceita o visitante, o que ele vai fazer? Ele vai fazer custo, estava valendo 0, mais 1.000 mais 4. Então vai estar valendo o quê? 1.004. Esse cara aqui, quando eu aceitei o visitante, eu disparei esse método aqui, ó. Então, é custo, que era 1.004, mais 5.000, mais qual que é a carga dele? 5.000 também. Então, é R$11.004 até agora. Moto, aceita o visitante aí. O visitante entra lá e verifica, moto tem baú? Tem, então soma mais R$500. Então, o total vai dar quanto? R$10.504. Então, vai aparecer aqui, ó. Vou pegar o custo total e jogar na tela. Ó. Custo total é o valor que está aqui dentro de custo total, que é R$10.504. Beleza? Então, qual que é a sacada aqui do padrão Visitor? Nós criamos essa classe custo veículo, ela entra aqui dentro da classe caminhão, moto e carro e faz o cálculo para você. E essa classe aqui, ó, fica intacta. Beleza? Olha que interessante. E para você não se perder, quem são os atores dessa novela aqui esse é o eVisitor, esse é o Concrete Visitor, esse é o elemento e esse é o elemento concreto. Tá joia? Se você for fazer compiladores comigo, você vai estudar tudo isso aqui, mas aplicando lá na sua árvore sintática abstrata. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, talvez lá no 7º período comigo, na disciplina de compiladores. Beleza, pessoal? Isso aqui lá vai valer ouro, vai ajudar demais você entender a construir o seu compilador. Valeu? Beleza? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas, comente isso entre vocês, exatamente para vocês verem a aplicabilidade que isso tem. E até a próxima, pessoal. Valeu!